Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo. Estamos na nossa terceira aula da disciplina de Gerenciamento de Transporte e Abastecimento. E hoje, a aula 3, o assunto vai ser Gerenciamento de Transporte. Vamos falar um pouco sobre o abastecimento. Nesta aula, nós temos 3 itens tópicos que nós vamos ver: é o plano de dimensionamento de frotas, sistemas de monitoramento de cargas e gestão de seguros e suas aplicações. Vimos nas duas primeiras aulas, na primeira foi o início de tudo, né? A visão de um sistema de transporte, a importância dessa atividade logística dentro da cadeia de suprimentos. E já na segunda aula, avançamos um pouco mais e vimos a parte da logística internacional, do transporte, da necessidade de você ter o transporte adequado, como escolher o melhor transporte que vai te dar o melhor resultado. Lembrando que a gente tem sempre que trabalhar com o atendimento do cliente, mas nunca esquecendo do atendimento à empresa também. Eu tenho que atender o meu cliente, mas eu tenho que atender a minha empresa. Então, eu tenho que ter esse balanceamento, né? Tanto de custo, de tempo, de prestação de serviço. Eu preciso realmente ficar atento a esta atividade. Principalmente nesses dias que nós estamos passando, né, na atualidade, com a necessidade de você ter um transporte mais rápido, mais assertivo, com menos custo e que encante realmente o cliente. Porque hoje a busca por entregas mais rápidas, com entregas com menos custo, é o que as empresas e os clientes estão procurando. Não sei se você percebeu, mas acelerou a necessidade ficou maior, né, a necessidade de ter uma entrega mais rápida. Hoje você tem aí players no mercado entregando em 24 horas, alguns sites até em 3 horas, dependendo da localização. Ele te entrega em 3 horas, disponibiliza em 3 horas na loja para você ir buscar. Isso aí é o quê? É prestação de serviço, é qualidade, é nível de serviço cada vez mais exigente. E nesta aula nós vamos ver a parte de gerenciamento de frotas. Como é que eu faço? E quando a gente fala em frota, em transporte, no Brasil, a gente fala do transporte rodoviário. O transporte rodoviário no Brasil, ele é o responsável pela movimentação da maior parte dos produtos produzidos. Eu diria que em torno de 62% das cargas movimentadas no Brasil, ela é através do transporte rodoviário. Diversos segmentos da economia, como produtos agrícolas de grande volume, até as entregas e compras realizadas na internet, utilizam o transporte rodoviário. E daí vem a relevância da atividade da gestão de frotas. Lógico, se você é um empresário da área de transporte, fatalmente você vai ter uma frota ou própria ou terceirizada. Se for terceirizada, você pode cobrar algumas coisas do seu terceiro. Mas vamos falar em frota própria. Eu tenho 4 caminhões, eu tenho 2 caminhões, 3 caminhões, 2 carros. Eu tenho uma frota de veículos que vai fazer o meu transporte, vai fazer o meu deslocamento para o meu cliente, vai fazer a entrega. E aí eu tenho que controlar. Porque a partir do momento que eu faço o dimensionamento, a gestão correta da minha frota, eu vou ter meus custos balizados, os meus custos mínimos para eu arcar com aquela frota. E a preocupação de manutenção, a preocupação também de custos de seguro, gastos de combustível, cálculos de hora extra de motoristas, eu tenho que ter isso tudo na mão. E aí olhar para os meus equipamentos para ver se eles estão com a manutenção em dia, se estão rodando de maneira segura. E nesta aula nós vamos ver aí um pouco, né, o início, né, os conceitos básicos do dimensionamento de frotas, da parte de gestão de frotas para as empresas. Vamos lá. Plano
de dimensionamento de frotas. Quando a gente fala em dimensionamento de frotas, parte do princípio que eu faço a gestão da minha frota. E eu estou falando aqui de frota, vamos pensar na frota rodoviária. Você aí que tem 2, 3 caminhões, dois Volks, um truque, não importa, você tem uma frota. A partir do momento que eu tenho um veículo, já é uma frota. Tudo bem que é uma frota única, um veículo único, mas eu tenho que fazer a manutenção, eu tenho que fazer a gestão desse veículo. Vamos entender um pouco sobre gestão de frotas. Quando a gente fala em gestão de frotas, é o gerenciamento de um conjunto de veículos de cargas ou passageiros de uma empresa. Lógico, eu dei o exemplo de você começar, eu tenho um caminhão. Tudo bem, eu vou gerenciar esse caminhão. Aí eu comprei mais um caminhão, aí eu já tenho uma frota, né? Mas, de qualquer maneira, a necessidade de você fazer a gestão, ela é muito importante. A gestão, ela é a chave para o sucesso de qualquer empresa. Então, parte do bom dimensionamento dos equipamentos. Eu preciso saber qual é a quantidade que eu vou transportar, em que espaço de tempo, em que região. Qual o tempo gasto? Eu preciso dimensionar a minha rota. Para isso, eu tenho que ter uma roteirização adequada. O que é a roteirização? A roteirização é o ato de você traçar a melhor rota para o seu veículo naquela entrega, dependendo de onde ele vai. Controle de custos e manutenção. Quando tem que trocar pneu, quando tem que trocar óleo, quais são os custos, né? Quanto está gastando, e a renovação de veículos. Então, essa é o início, né? É o início da gestão de frotas. Você tem que saber os conceitos básicos desde quanto que ele vai rodar, qual é o roteiro que ele vai utilizar para fazer. Porque eu vejo que eu já trabalhei em algumas empresas que eles não têm esse controle, essa gestão mais focada no acompanhamento dos veículos, para saber a hora que tem que fazer a manutenção, quanto que está gastando, qual é o consumo, isso é importante, o consumo, ele vai te direcionar para assim, aquele equipamento está gastando muito, eu vou ter que fazer uma revisão mais profunda nele para melhorar a performance dele. Vamos ver a parte de dimensionamento, quais são os pontos do dimensionamento que são primordiais. Primeiro é conhecer os veículos dos diferentes fabricantes. Quando eu vou dimensionar, eu vou ver capacidade, desempenho, marcas e necessidades do negócio. Eu preciso entender o que eu vou transportar. Avaliação dos custos operacionais. Tamanho, capacidade, autonomia, preço de revenda, etc. O dimensionamento adequado da frota permite um bom nível de competitividade frente aos inúmeros transportadores disponíveis para operar no mercado. E aí quando eu dimensiono, vejo o equipamento correto, que vai me dar um retorno melhor, eu consigo me diferenciar dos meus concorrentes. Que transporte que a gente fala é transporte, mas a partir do momento que a carga vai melhor acomodada, o meu caminhão ele tem uma velocidade melhor, tem uma segurança melhor, eu posso prestar um serviço melhor. E quando eu tenho um equipamento bem dimensionado, eu tenho um custo também reduzido. E a partir do momento eu fico competitivo, eu posso ganhar mais clientes dos concorrentes e me manter no mercado. Continuando, quando a gente fala em especialização das empresas de transporte, né, quando você vai buscar, eu vou trabalhar com transporte, porque hoje que eu falo, a frota de empresas que não trabalham não são transportadoras, eu sou meio contrário, eu sou mais pela terceirização. Mas se você vai se especializar em transporte, a primeira pergunta, que tipo de produto? Quais são as regulamentações? Lembrando que para produtos perigosos eu tenho uma série, até treinamentos do próprio condutor. Leis, requisitos de segurança de tráfego e operação. A carga geral, sólida, a granel, unitizada.
São encomendas rápidas, carga viva, cargas perigosas, cargas indivisíveis, equipamentos pesados, né, naqueles caminhões que transportam transformadores, transportes especiais, transporte de móveis, produtos perecíveis, produtos siderúrgicos, produtos de valores, né, quando se fala até de moeda, né, de monetário, veículos automotores e cargas líquidas. Aí você vai precisar de um veículo, de um caminhão cegonheiro. Para isso eu tenho que entender como é que eu vou escolher o veículo da minha frota. Eu vou trabalhar com frota refrigerada, vou me especializar. Isso é legal, mas ele custa caro. E qual é o nicho do mercado, o quanto que eu vou ter de mercado, o quanto que eu vou ter de serviço. E aí vem a escolha do veículo. Vamos ver sobre a escolha do veículo. É aquele que melhor se adequa à sua operação em termos de performance, segurança e rentabilidade. Deve ser iniciada a partir das características da carga, avaliando-se o tipo da carga, o peso específico, o peso unitário, o volume, a fragilidade, as embalagens e o empilhamento. A unitização, que é a junção das cargas, a temperatura de conservação, se vai ser refrigerado ou não, a umidade, a validade e a legislação. Lembrando que peso específico, né, eu vou transportar algodão, vou transportar chumbo, eu preciso saber qual é a densidade, né, desse meu material, para eu entender um pouco mais e ver qual é o melhor veículo, qual é a melhor composição. Para isso que eu preciso escolher de maneira adequada o transporte correto. Continuando, nós vamos ver que os serviços de transporte, para você levantar as características, tem que identificar os pontos de origem e de destino da carga, avaliar as possíveis restrições de acesso ou circulação, levantar a demanda, frequência de abastecimento, analisar as janelas de atendimento e sistemas de carga e descarga, horário de funcionamento e dias úteis disponíveis por mês, os tempos de espera envolvidos. E aí vai da característica do teu cliente, quem você vai atender, se ele faz uma entrega programada. E para isso você tem que dimensionar a sua frota para que ela consiga atender a todas as necessidades dos clientes. Eu tenho que ter o equipamento correto, em bom estado, em bom funcionamento, com a segurança correta. Só assim eu vou conseguir trabalhar melhor para o meu cliente, prestar um serviço adequado e ganhar cada vez mais mercado. Gestão de frota, monitoramento das operações. Quando a gente fala em gestão, o nome já diz, eu estou fazendo um acompanhamento. Para isso, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter processos, eu preciso ter fluxos de acompanhamento. A gente fala assim, faz a gestão, tem empresas que você chega lá, está com um roteirizador, está com o rastreador, né? Tem vários sistemas aí que dá a localização, mas não tem ninguém olhando, não tem ninguém participando dessa gestão. Vamos entender um pouco, então, essa parte de monitoramento. A equipe de gestão de frotas, ela é responsável por controlar todas as despesas e as documentações relacionadas ao veículo de frota, como despesas e documentação do veículo, certificado de registro, né, e licenciamento CRLV, seguro obrigatório, documento dos motoristas contratados, vencimento da carteira de habilitação e controle de multas. Ou seja, eu tenho que cuidar da parte legal da minha frota. Imagine se um caminhão chega numa barreira, chega numa fiscalização interestadual e o documento está vencido, o motorista esqueceu a carteira nacional de habilitação, apesar que agora nós temos um modelo digital, tanto do CRLV como também da carteira nacional de habilitação, você carrega no celular, vai que o celular também descarregou, quer dizer, pode acontecer vários aí imprevistos. Para isso, você precisa ter alguém pensando
equipamentos, desde a manutenção, nós vamos ver, mas principalmente da documentação. Qual a documentação necessária, se está tudo pago, se está alguma multa, como é que está a situação regularizada do motorista ou não. A partir do momento que eu tenho a gestão dessa documentação, eu começo a fazer a gestão da minha frota dos equipamentos. Vamos olhar. Quando eu falo em monitoramento das operações, eu controlo as manutenções preventivas, olhando custo de aquisição de insumos para a frota, como pneus, óleo, lubrificante, peças, custo com manutenções corretivas, e aqui acende uma luz vermelha. Quando a manutenção corretiva começa a crescer, eu tenho que pensar na hora da substituição do equipamento, né? Custos com sistemas e equipamentos utilizados para monitorar e controlar a frota. Olha só como é importante eu ter isso. Hoje você tem sistemas, mas é o que eu sempre falo. Você como gestor, a minha empresa não tem sistema com ele, então eu não vou controlar. Não. Trabalhe com Excel e aí eu falo novamente, busque conhecimento do Excel. O Excel ele faz maravilhas. Você consegue... Ele faz não. Você consegue fazer, ele não faz nada. Se você não colocar os dados lá, ele não vai fazer nada. Mas você consegue fazer planilhas de acompanhamento de troca de pneus, acompanhamento de custos, dos custos, acompanhamento de manutenções, o quanto que ele está... Lógico, você tem até sistemas, ERPs, sistema de gestão, que faz esse tipo de acompanhamento. Mas se na empresa está começando agora, não tenho como ter esse gerenciamento de frota, monto através de planilhas Excel. Eu montei até para um cliente uma planilha de cálculo de custo do quilômetro rodado, levando em consideração vários custos, tanto fixos como variáveis, que precisam ser levados em consideração. E ali, com a planilha de Excel, ele consegue fazer o gerenciamento e a aferição do custo do quilômetro rodado. Mas também temos que prestar atenção também na formação, na capacitação. Vamos continuar. Falar agora sobre treinamento da equipe de logística responsável pela separação de carga. E aqui você tem agilidade e a acuracidade, que é a separação correta. Utilização de embalagens adequadas e resistentes, se eu preciso. Trabalhar com big bags, com caixas, acondicionamento eficiente das cargas. Eu posso trabalhar com a unitização, eu posso trabalhar com a parte de paletização, controle da qualidade do produto transportado, e aqui principalmente para refrigerados. Quando você tem refrigerado, você tem que controlar, senão até o cliente não recebe o produto se não tiver na temperatura correta. Cuidados com a limpeza e conservação dos veículos e controle de avarias. Isso é muito importante para você ter a visão do geral. Você tem que controlar, você tem que capacitar as pessoas para fazerem a gestão adequada. Gestão, ela não é tão difícil de fazer, mas ela precisa de esforço, ela precisa de disposição, de acompanhamento. Eu falo assim, é cíclico, Você tem que ir acompanhando diariamente, todos os dias. E aí tem pessoas que deixam, não, eu vou olhar depois, vou ver como é que faz. Eu sempre falo assim, você trabalhando com uma planilha de Excel, se você não tem sistema, você consegue alguns sinalizadores que vão te falar assim, tem que trocar o pneu agora, vai trocar o óleo daqui a 1000 quilômetros. Lógico, para isso você tem que ter a gestão. Outra coisa, só para a gente fechar esse conceito, o segredo da gestão é o controle. Se eu não tenho controle, eu não faço gestão. Se eu não faço gestão, eu não melhoro meus processos. Então, a partir do primeiro coisa, ter que controlar quilômetro rodado, gasto de combustível, de óleo. E aí você começa a ter a apuração dos custos, a gestão da tua frota para que ela funcione de acordo com os motoristas bem documentados, com o equipamento em ordem, tanto na parte legal como na parte mecânica de operação. Porque assim você garante uma prestação de serviço que irá encantar os seus clientes.
os custos de transportes. Quando a gente fala em transporte, dentro de um sistema, dentro de uma das operações logísticas, dentro da cadeia de suprimentos, desde da chegada, da saída da matéria-prima até a entrega do produto final, do produto acabado, o transporte ele equivale em torno, em algumas empresas, até 2/3 do custo de logística. Para isso, você tem que levar os custos, né, com mão de ferro, que a gente fala, controlando em cima, fazendo a gestão, tendo os indicadores, tendo os dados para fazer essa análise. Vamos entender um pouco dos conceitos de custo no transporte. Você tem os custos diretos, que são relacionados à atividade de transporte. Eles podem ser fixos ou variáveis. E a gente vai entender essa divisão. E temos os custos indiretos, relacionados aos recursos administrativos para apoiar o sistema de transporte da empresa. Então, eu tenho custo direto, ou seja, está direto na minha atividade de transporte, e eu preciso controlar todos os custos, mas os custos diretos é o que eu estou gastando para transportar. E os custos indiretos são os acessórios, que a gente chama, não é acessório do caminhão. É acessório assim, o administrativo, o café que eu ofereço para os meus clientes, a estrutura do meu escritório, né? Ele é um custo indireto, porque ele não está direto na produção. E o custo direto de produção, ainda eu posso dividir entre variáveis e fixos. Vamos entender essa parte do custo direto. O custo direto eu divido em custos fixos, que é o conjunto de operações, de obrigações que geram custos independentes da utilização de equipamento e não variam de acordo com as atividades da empresa. Ou seja, se eu carregar 100 toneladas no mês, ou se eu carregar 1 tonelada no mês, não importa, esse custo fixo eu vou ter. Então, como depreciação dos veículos, remuneração do capital investido, salário fixo da equipe da gestão de frota, motoristas, encargos, benefícios, licenciamento e seguro obrigatório, como impostos, despesas com sistema de monitoramento. Quer dizer, eu carregando 100 toneladas ou 1 tonelada, o meu custo fixo ele vai ser o mesmo. E é importante a gente reforçar que quanto maior o meu custo fixo, maior vai ser a minha margem, para eu poder arcar com esse custo fixo. E aí vai encarecer o meu produto. Porque quando eu falo a gente vai ver o custo variável, mas quando eu falo em custo fixo, ele está lá. Então, quanto maior o meu custo fixo, maior a minha margem de contribuição que eu vou ter. Para eu ter uma margem de contribuição maior, meu preço vai ser maior, vai ter que ser maior para cobrir esses meus custos. Por isso que eu falo, custo fixo, a gente tem que realmente trabalhar com o mínimo necessário. O mínimo necessário. É diferente do variável, porque o variável depende do quanto você produzir. Vamos entender um pouco sobre o custo direto variável. O custo direto variável são os custos gerados proporcionalmente a partir da operação da empresa ou da utilização de equipamentos, que podem ser materiais e atividades gastos durante a operação do transporte. Eu posso ter o chapa, né, que é o auxiliar para descarga. Eu tenho o custo, isso aqui é um custo variável. Se eu tiver mais carregamento, mais cidades, eu tenho mais quantidade de chapas. Seguro sobre a carga, combustível, óleo lubrificante de motor e câmbio, lavagem, lubrificação, manutenção como peças, material rodante, material, mão de obra da oficina contratada. Eu tenho esses custos, quer dizer, a partir do momento que eu rodo mais com o meu equipamento, eu vou ter um gasto mais de combustível, eu vou ter de pneus. Então, são custos variáveis, mas são custos diretos. Por quê? Eles estão diretamente ligados à minha atividade, que é a atividade de transporte. Vamos ver agora os custos administrativos, os custos indiretos administrativos. E aí eu tenho escritórios e armazéns,
salários, encargos sociais e benefícios das pessoas que prestam apoio à operação de transporte, ou seja, o meu auxiliar administrativo, o meu gerente administrativo, o meu RH, estão sob responsabilidade da empresa. E aí eu tenho os custos ainda de aluguéis, publicidade, impostos e taxas legais, conservação e limpeza e os custos administrativos em geral, para manutenção e geração de novos negócios. E aí você tem a parte da área de vendas, você tem a parte da área de segurança do trabalho, eu tenho toda essa parte que é um custo realmente indireto. Vamos entender, então, a composição dos custos. Deve ser feito somando-se o custo fixo com o custo variável total da operação para obtenção do custo da viagem. Então, eu tenho o custo variável, é o combustível, lubrificante, rodagem, peças e acessórios. E os custos fixos, custo de capital, depreciação, salário da tripulação. Então, você pode ver que o custo fixo ele é constante. Não importa a quantidade de quilômetros que eu rodei. Já o custo variável, o nome já diz, né? Ele varia a partir do momento da quilometragem que eu rodo, da quantidade de quilômetros que eu faço no mês. E aí eu tenho que controlar os meus custos de maneira mais forte, com a ótica de eu reduzir o máximo meus custos fixos e trabalhar os variáveis de maneira que, quando eu faço a gestão de frota também, os custos variáveis eu consigo reduzir o quê? Com o equipamento rendendo mais, com o motorista trabalhando melhor, utilizando o rastreador, eu vejo como é que o motorista está dirigindo, se ele está gastando mais combustível ou não. Isso aí eu consigo tudo com a gestão. Para quê? Para reduzir o meu custo variável, reduzir custo. Eu vou falar uma coisa que eu escutei uma vez de um professor. Custo é que nem cabelo e unha. Você tem que aparar toda semana. No meu caso, cabelo eu não aparo muito, mas a unha eu aparo. Então, o custo é a mesma coisa. Você tem que estar fazendo a gestão de custos, senão você vai se perder e aí a empresa começa, em vez de dar lucro, dar prejuízo. E essa gestão de custos é um dos fatores fundamentais para o sucesso da empresa. Resolução de uma situação, problema. Como você já está acostumado, resolução de situação, problema é a parte prática do que nós estamos vendo na disciplina. Então, nós vamos entender a aplicação desses conceitos na prática. Vamos ver a situação, problema número 1. Você foi contratado como gerente de transporte de um operador logístico de médio porte. Então, o operador logístico de médio porte, que acaba de ganhar novos contratos e está expandindo seus negócios. O seu cargo é gerência de transporte da logística, soluções para a redução do custo de transporte das rotas. A empresa é um operador logístico, ela está recebendo novos negócios, tem que aumentar a eficiência e a gestão logística. Os negócios estão distribuídos ao longo do Brasil. Os contratos abrangem empresas de beneficiamento de grãos que possuem rotas definidas para o escoamento da matéria-prima da lavoura para as plantas de beneficiamento. Ou seja, indústrias metalúrgicas que fornecem peças, então, vamos lá, matéria-prima da lavoura para plantas de beneficiamento. Então eu saio da fazenda e vou para a indústria. Indústrias metalúrgicas que fornecem peças e algumas montadoras, e também indústrias de produtos laticínios, que necessitam de transporte e armazenagem de produtos resfriados no estado de São Paulo. Quer dizer que a empresa, ela trabalha com vários tipos de transporte, desde o granel, desde da parte de esquadria de metais, né, a parte de metalurgia, até produtos refrigerados, que eu vou precisar trabalhar com os caminhões com refrigeração. Então, ele atua no mercado bem amplo, né? Os segmentos são bem amplos. Vamos entender um pouco mais da situação.
A empresa fechou um novo contrato com um produtor de feijão para o fornecimento de 1.000 toneladas mensais de feijão da fazenda Feijãozinho, em Londrina, do Paraná, para o beneficiamento na planta de São José dos Campos, em São Paulo, e posterior distribuição no estado de São Paulo. Então, eu vou sair do Paraná para São Paulo. Você deve buscar sempre a otimização dos recursos da sua frota, de maneira a oferecer aos seus clientes um custo competitivo, e o dimensionamento da frota é uma das chaves para esse sucesso. A partir do momento que você dimensiona uma frota, você dimensionou seus custos também. Porque se eu tiver uma frota de 3 caminhões, o meu esforço vai ser 1. Se eu tiver uma frota de 20 caminhões, meu esforço vai ser outro. Os meus custos fixos também vão ser outros. Para isso, o meu controle vai ser muito maior, vou precisar de mais pessoas. Olha só como é importante você dimensionar. Mas não adianta ter 23 caminhões, 20 caminhões, se eu só utilizo 5. Mas para eu saber que eu só estou utilizando 5, eu tenho que fazer a gestão. Que às vezes você tem lá os caminhões tudo lá. Hoje saiu todos os caminhões, amanhã fica 2 na garagem, aí no outro dia fica 1. Quer dizer, quantos caminhões eu preciso? Qual realmente é o dimensionamento da minha frota? E a partir do momento de um bom dimensionamento, eu consigo uma redução e ter o custo adequado para o meu serviço. Continuando com a situação, qual seria as necessidades? Calcular a frota necessária para transportar os volumes contratados até a beneficiadora, considerando o limite de produção de 50 toneladas por dia. Esse já é um dado, então eu preciso de 50 toneladas por dia. Eu vou trabalhar o quê? Com um bitrem? Vou trabalhar com duas carretas? Eu preciso ver qual é a melhor solução e quais veículos que eu tenho também. O operador logístico não possui veículos disponíveis para a realização da operação. Vai ter que buscar no mercado os veículos adequados. Como eu falei, o grande volume a gente vai trabalhar com rodotrem, que ele carrega 55 toneladas em cada viagem. Olha só como é importante você entender a situação. Por isso, você como gestor, você tem que entender qual é a minha necessidade e quais são os veículos, quantidade, tipo de veículo que mais se adequa a esse tipo de transporte. Imagine se fosse transporte de 50 toneladas de frango congelado. Eu precisaria de trabalhar com duas carretas refrigeradas, né? Poderia trabalhar com 2 carretas refrigeradas de 30 toneladas cada uma, 27, e aí já conseguiria o transporte. Olha como é importante você entender o teu cliente, entender o serviço que você tem que prestar. Vamos ver o dimensionamento, como é que ficaria. O dimensionamento da rota é calcular a frota necessária para o transporte dos volumes de carga. O operador logístico não possui veículos disponíveis. Buscar no mercado os veículos adequados para comprar e atender a demanda. Aqui eu tenho que buscar marca, né? Tipo, valor de revenda, manutenção. Eu tenho que olhar realmente quais são os melhores veículos. Avaliação da quantidade de veículos para o transporte de carga. Com isso, eu tenho que olhar primeiro a demanda que eu vou ter. Quantidade de motoristas e suas habilidades. Eu tenho que ter motorista com treinamento para carga perigosa, não é carga perigosa, eu tenho que avaliar as informações sobre o percurso. A frota de 43 caminhões tipo rodotrem para transporte do volume mensal de 1.000 toneladas de feijão a granel. Ou seja, eu tenho aí essa determinação. Para isso, eu precisei fazer os cálculos, eu preciso entender, eu vou transportar 200 toneladas por mês, mas em qual frequência? E qual é o tempo da viagem? Em quanto tempo meu caminhão vai estar indisponível? Eu preciso entender isso. Qual é o tempo de retorno desse meu caminhão? Qual vai ser a utilização? Por isso que é fantástico, eu sempre falo que a logística, ela te dá uma percepção, uma visão da empresa do começo ao fim, né? Desde a chegada da matéria-prima até a entrega do produto acabado. Por isso que a gente tem que se atentar no dimensionamento, na gestão de frotas. Para quê? Para que eu tenha um serviço prestado de qualidade.
que eu não sobre caminhões e nem falte. Lembra do que eu falei do estoque? Que o estoque antigamente era sinal de poder, hoje é sinal de burrice. Se eu tenho um estoque maior, vai sobrar caminhão. Se eu tenho um estoque menor de caminhão, vai faltar caminhão e eu não vou entregar meu produto ao cliente. Eu preciso ter esta visão. Para isso, eu preciso trabalhar com números, fazer a gestão através de dados e tendências. Eu vou ter que ter uma demanda, eu vou ter que ver qual a distância, quilometragem, tempo de viagem, quantidade de pedágios. Por isso que é tão vasto e tão necessário o trabalho e as variáveis, né? É muito grande, por isso é necessário um trabalho técnico. Para isso é que você está estudando e com certeza você vai fazer da melhor maneira possível. Momento de interação. Como é possível garantir que a frota da empresa seja competitiva e adequada para o tipo de produto transportado? Essa é uma pergunta que eu deixo para provocar aí a participação de vocês, o pensamento de vocês. Eu volto em alguns instantes para responder, trabalhar essa questão e responder as dúvidas que tenham surgido. Como é que eu consigo ver a minha frota, deixar ela mais rentável possível? Eu preciso escolher o veículo correto, para que tipo de serviço que eu vou fazer. A partir do momento que eu tenho o meu equipamento adequado, eu preciso acompanhar esse equipamento para ver se ele está sendo utilizado da maneira mais adequada. E assim eu consigo ter a minha frota eficiente. Lembrando, eu não posso ter caminhão sobrando, eu não posso ter caminhão faltando. Lógico, é difícil, Coelho, é difícil, mas você tem que... Na hora que você for começar a fazer a gestão, na hora que você vai começar a controlar, você vai ver aí as particularidades de cada serviço e de cada cliente. Eu queria até falar de uma questão que veio, não em aula, mas veio através de uma indagação do aluno, João Felipe. Obrigado, viu, João Felipe? Que ele falou sobre, a gente está falando de transporte, falou dos drones.
o transporte de carga através de drone. O transporte de carga através de drone, eu acredito que vai ser uma tendência muito forte no futuro. Mas ele se encaixa no transporte aeroviário. E aí a ANAC vai ter que controlar planos de voo, não vai ser uma coisa assim solta. Imagine se tiver drone voando para todo lado. Mas muito obrigado pela questão, fez a gente refletir, a gente buscar algum conhecimento a mais sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, João Felipe? Então, vamos continuar os nossos conceitos. Sistema de monitoramento de cargas. Como no Brasil nós trabalhamos 63% do transporte é através do rodoviário, e aí vocês falam assim, poxa, mas é perigoso, é demorado. Realmente o transporte teria que ser, além do rodoviário, teria que trabalhar com ferroviário, com marítimo. Mas falando em transporte rodoviário, nós temos a possibilidade e a necessidade de monitorar as nossas cargas, monitorar os nossos equipamentos, nossos veículos e rastrear os veículos, onde eles estão, em que tipo, qualquer equipamento, qualquer tecnologia que a gente consiga embarcar no nosso veículo, né, que a gente fala no transporte ou no processo, vem de bom grado, porque a tecnologia ela ajuda, além de proteger a carga, também ela ajuda na gestão de indicadores e na gestão de custos. Vamos entender um pouco da tecnologia. Quando a gente fala em sistemas de monitoramento de cargas, um avanço crescente da tecnologia tem sido um fator importante para a logística, principalmente que barateou o custo. Eu me lembro, lógico, eu me lembro que não tinha nem rastreador, né, quando eu comecei a trabalhar. Mas quando surgiu o rastreador era muito caro. Hoje você consegue rastrear um caminhão, um veículo por R$80 por mês, com equipamento colocado no veículo. E por quê, né? Quais são os fatores críticos que me fez a monitorar as minhas cargas? O crescimento dos índices de criminalidade. Então, roubos de carga, assaltos, muito forte. Necessidade de controle de qualidade dos produtos transportados, que eu preciso atender também às regulamentações do setor. Por exemplo, ele tem que manter o caminhão a 5 graus, a área de carga. Desculpa, 5 graus Celsius. Nossa, eu coloquei 5%. 5 graus Celsius. Então eu tenho que manter, porque a Anvisa pediu, o MAPA pediu, né, o Ministério da Agricultura, o Ministério que cuida dos alimentos, a parte de regulamentações, as leis. A parte de controle de qualidade dos produtos transportados, eu tenho em relação à carga, o carregamento, o tipo de carregamento que eu utilizo, quais são os equipamentos, como é que eu confiro a entrada da carga, a entrada na carga no caminhão por coletor, por código de barra. Eu trabalho com etiqueta inteligente, que é o RFID, né? A radiofrequência, a identificação por radiofrequência, né? O RFID. Eu tenho que ver qual sistema que eu uso para monitorar. E é importante, você vê hoje, você entra no site, você comprou, você clicou, o produto já chegou na transportadora, o produto está a caminho. E aí até hoje eu recebi um produto que era para ser entregue amanhã. Olha só, ele falou assim, entrega até o dia X, e veio X-1. Então olha só como é, e o cliente fica todo feliz, como eu fiquei. Mas para isso eu preciso ter sistemas de monitoramento de carga, eu preciso ter sistemas de informação. Vamos entender um pouco mais. Um dos sistemas de monitoramento é o Data Logger, o medidor e coletor de dados de temperatura. É um dispositivo instalado no caminhão que registra os dados monitorados constantemente e que grava ao longo do tempo as variações de temperatura e umidade da carga, permitindo ao motorista identificar
identificar qualquer anomalia no processo. Garante ao cliente recebedor da mercadoria que, ao longo de todo o percurso, a temperatura manteve de maneira adequada. O histórico de registro pode ser verificado antes do descarregamento do caminhão. Esse tipo de monitoramento, ele é para cargas refrigeradas. Isso aí também tem nos containers refrigerados, nos containers reefers. Né? Você tem lá, atrás você tem um tipo de um tacógrafo de temperatura. Ele vai te mostrando a temperatura que está dentro do container. E aí você pode até identificar onde aconteceu, se aconteceu alguma avaria, onde tem acontecido. Vamos ver mais alguns sistemas de monitoramento. Alguns sistemas permitem acesso online em tempo real dos dados do veículo de transporte, como possibilidades de ações e tomadas de decisões rápidas. Por exemplo, ele tem um trajeto, se sair do trajeto, o caminhão pode ser desligado. Informações precisas sobre a localização do veículo, atuação do motorista em condições da carga, acesso aos responsáveis pelo monitoramento da frota a todas as informações em computadores, dispositivos móveis e smartphones, garantir a eficiência do transporte. Esse tipo de equipamento também, ele pode servir para o monitoramento das atividades do motorista, a partir de sistemas eletrônicos chamados registradores de dados, além dos rastreadores. Podem ser aplicados e parametrizados em todos os tipos de frota, fornecendo informações sobre o comportamento dos motoristas e dos equipamentos utilizados ao longo da operação, fornecendo inclusive dados da performance e consumo de combustível em tempo real. Esses dispositivos, às vezes, estão no próprio rastreador. O rastreador ele te dá essa visão. Se ele está utilizando a marcha correta, se ele está dando aquela reduzida, que vai gastar mais combustível. As empresas de ônibus, transporte intermunicipal, trabalham com rastreador, com equipamentos, com medidores, para quê? Para ele controlar. O que eu falo assim, antigamente o rastreador servia para a segurança da carga. Hoje, além da segurança da carga, ela faz a gestão do teu equipamento e a gestão do teu funcionário. É muito importante para esse tipo de acompanhamento, de monitoramento, é muito importante, porque aí você consegue ter todo o processo na mão, desde a qualidade da carga até a performance do teu funcionário, do teu colaborador e a performance do equipamento. Quanto que ele está gastando, se ele está esquentando ou não, isso é importante. Por isso que eu sou adepto à tecnologia. E hoje a tecnologia ela ficou muito mais acessível do que há 20 a 30 anos atrás. Então hoje não tem desculpa da empresa não trabalhar com um pouco de tecnologia para melhorar os processos. Rastreamento de veículos. O rastreamento de veículos ou seja, aponta onde o veículo está. No início, que eu falo sempre, né, quando eu comecei a trabalhar, não existia rastreador, não existia GPS. Você pode falar, o aluno fala, poxa, o coelho é do tempo das cavernas. E era mesmo, não tinha. Quando você fazia uma rota, né, nós estamos falando de rastreador, mas quando a gente fala em roteirizador, a rota era feita na mão, né, através dos mapas, né, dos guias 4 rodas, mapa do Automóvel Clube do Brasil. Eu sou desse tempo. Então, quando a gente fala em rastreador, a primeira visão que vem é o quê? Segurança. Eu vou rastrear minha carga para ser segura. Mas hoje o rastreador está sendo utilizado para gestão. Gestão da frota, gestão do motorista. Vamos entender um pouco mais sobre os rastreadores. Alguns sistemas permitem interferência na operação do veículo. O exemplo, redução de velocidade, registro de curvas bruscas que podem danificar a carga, controle de abertura de portas, alarmes para indicar horário de descanso e controles de jornadas. Eles utilizam a tecnologia GPS, ou seja, Global Position System, ou sistema de posição
global. E o rastreamento, ele hoje você consegue ter a parte de telemetria, o que a gente tem na Fórmula 1, a gente consegue ter nos rastreadores. Você consegue ver a rotação do teu motor, do equipamento na hora, você consegue ver em online, ver quanto que ele está a velocidade. Eu já fiz projetos em distribuidoras que trabalhavam com vários equipamentos, vários veículos, e a gente tinha na tela, ali tinha 6 veículos, se eu não me engano, seis veículos próprios. Na tela a gente tinha os sinais vermelho, amarelo e verde em matéria de velocidade. A gente registrava tudo. Quando ele atingia uma velocidade acima do aceitável, ficava vermelho o equipamento, né? O veículo ficava vermelho e a gente chamava a atenção do motorista. Mas para isso também precisa de uma pessoa para fazer essa gestão. Então, o rastreador hoje, ele não é mais para a segurança da carga. É também, mas é muito mais, eu vejo muito mais como gestão do equipamento, gestão de frota e gestão dos colaboradores. Vamos entender um pouco mais sobre essa visão, né? Porque eu tenho ganhos de eficiência no planejamento das rotas de entrega. Adaptação da rota original em caso de trânsito intenso, busca por caminhos alternativos e seguros para a realização das entregas, identificar possíveis problemas ou riscos, imagem positiva perante o cliente. Isso é muito importante, porque ele te dá uma visibilidade ao teu cliente que, principalmente onde a carga está, em qual segurança, vital e importante para alguns tipos de negócio, abastecimento de hospitais, pedidos críticos a diversos tipos de cliente. E aí você tem, quando eu tenho o rastreador, né, fazer o rastreamento correto, eu tenho a informação online. Olha, ele vai demorar 20 minutos para chegar, ou ele atrasou. E aí você já até problema, você pode antecipar, antes que o teu cliente reclame que atrasou, você antecipa, fala, olha, atrasou, mas daqui a 5 minutos ele está chegando. É importantíssimo. Vamos falar um pouco mais sobre o rastreamento. O rastreamento e monitoramento de transporte é um dos fatores chave para alcançar visibilidade de ponta a ponta na cadeia de suprimentos, reduzindo e controlando os riscos de transporte e movimentação de produtos. O rastreamento de veículos permite aos controladores identificar possíveis problemas ou riscos quando esses observam o comportamento do transporte. E aí eu falo aqui, eu quero grifar, controladores. Não adianta comprar um rastreador, colocar um rastreador no veículo se você não tiver uma pessoa para olhar. Desvios de rotas ou alteração no comportamento do motorista podem ser sinais de anormalidade e perigo, fatos que permitem os monitores se comunicarem com a polícia para que seja feita uma intervenção ou para que simplesmente sejam travadas as portas do veículo e que seja cortada a alimentação de combustível. E aí eu tenho a gestão, a segurança da carga, a segurança do meu colaborador, a performance do meu equipamento. Olha só quanta informação o rastreador ele pode me dar. E isso a um custo, hoje seria irrisório. Você tem aí rastreadores por 80, 100 reais por mês por veículo para te rastrear e te dar várias alternativas, várias funcionalidades. Mas para isso tem que mudar um pouco a cultura da empresa, né? Quando você vai rastrear, não adianta... Uma coisa que eu vou deixar bem claro, não adianta eu contratar um sistema de rastreamento se eu não vou acompanhar, se eu não ficar olhando, se não tiver alguém que faça essa gestão da entrega, tão importante para agilizar, dar confiança ao meu cliente e rastrear a minha carga até a entrega. E aí eu consigo analisar a minha performance, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. E assim eu consigo ajustar os meus processos para cada vez mais encantar os meus clientes e crescer no mercado. Gestão de seguros e suas aplicações. Quando a gente fala em carga, em transporte, principalmente quando a gente fala em transporte rodoviário,
vem à mente o sinistro, de acontecer algum problema, algum fato no meio do transporte que possa ocasionar avaria à carga, avaria ao veículo, e eu preciso me certificar, eu preciso me calçar, né, dos possíveis problemas. Vamos ver então um pouco sobre a gestão de seguros e suas aplicações. A operação de transporte envolve diversos riscos que podem comprometer a carga, os veículos e o custo da operação. Monitoramento e acompanhamento dos riscos é importante como precaução, né? Você usa como precaução. E até quando você monitora os veículos, o teu seguro pode ser mais barato. Além da melhoria do relacionamento com os clientes também. Quando eu tenho uma carga assegurada, o cliente fica tranquilo. Aumento da competitividade, sistemas confiáveis de solução logística e transporte de carga. Quando eu falo, tem que fazer seguro. Puxa, mas seguro, eu vou gastar tanto, mas o seguro, mas nunca aconteceu, mas e uma hora que aconteça? O que você pagou em todos os seguros, ele vai ser ressarcido só numa carga que tombou, numa carga que foi perdida, num caminhão que foi perda total. Por isso que é importante a gente se preocupar com a parte de seguro. Continuando com as suas aplicações, quando a gente fala em transporte de carga, está sujeito a diversos tipos de risco, como movimentação da carga, transporte e armazenagem, que podem gerar avarias parciais ou totais, quebra, defeito ou sinistro. Como redução de custo financeiro, eu posso trabalhar com seguros nacionais e internacionais. Os seguros, eles são específicos para cada modal, sendo mais complexos no transporte marítimo e internacional. Tipos de cobertura e valores de prêmio a serem pagos variam de acordo com as características de cada operação e incluem pontos e terminais de carga e descarga, considerando a facilidade de acesso e riscos envolvidos, endereços de origem e destino, considerando também os riscos envolvidos, países envolvidos em caso de transporte internacional. E aí eu tenho me preocupar, por exemplo, áreas de grande risco, você tem um seguro maior. É interessante, o próprio seguro de carro, né? Quando você vai fazer um seguro de um automóvel, quando você faz um seguro de um automóvel no interior, ele é mais barato que na capital, porque o risco de furto é muito maior. Por isso que tem que levar em consideração o tipo de carga. Por isso que às vezes você vê uma carga sendo transportada na rodovia e aí com batedores atrás, várias vezes, né? Além do seguro da carga, ela tem os batedores também, porque o acompanhamento, a segurança armada, por causa do custo, do valor daquele equipamento, do valor daquela carga. E aí nós temos vários tipos, vamos olhar, nós temos várias maneiras de fazer o seguro da carga. Tipo de cobertura e valores de prêmio a serem pagos variam de acordo com as características de cada operação. Então, o valor e o tipo de cada operação, modais de transporte utilizados e quantidade de transbordo, isso aí é importante, porque o transbordo, ele pode ocasionar avaria na carga, natureza da carga e periculosidade, tempo de trânsito total, inclusive quando internacional, taxa de sinistralidade registrada para o transportador, que aí esse transportador, das 10 apólices que ele fez comigo, ele usou 2, então eu tenho uma taxa de sinistro. Legislação dos estados e países por onde a carga transitará, solvência do segurado, exigências do agente financeiro intermediador da operação, geralmente em transportes internacionais. E aí, quando você tem o transporte internacional,
com certeza você vai precisar do seguro. Senão ele nem sai do país. Quem está importando, ele nem começa a operação, porque ele precisa ter uma segurança nesse transporte. Vamos ver os tipos de seguros obrigatórios no transporte internacional definido no Incoterms. O Incoterms são os termos do comércio internacional. Então, seguro casco, seguro de responsabilidade civil, coberturas básicas, cobertura intermediária, coberturas mais amplas, o seguro aduaneiro, o seguro de crédito à exportação, seguro à importação, avaria simples, avaria grossa. Olha só a infinidade que eu tenho dos tipos de seguros. Isso aí a gente está falando de transporte internacional, logística internacional. Quando a gente fala em logística interna, você vai ter o seguro da carga e o seguro do veículo. Eu já vi muitas empresas trabalharem sem seguro nos veículos, só seguram a carga, porque o veículo não vale a pena segurar. Alguns empresários falam isso. Eu não parei ainda para ver, porque aí você tem que analisar a taxa de quantos sinistros já teve, quais são a possibilidade de roubo ou não, o volume, né? Eu me lembro que seguro de moto era muito caro, e é muito caro. A moto você paga aí um percentual muito grande do valor do veículo para segurar a moto, por exemplo. Então eu tenho que fazer esses cálculos do seguro para ver o que eu preciso realmente utilizar. Porém, o seguro ele é imprescindível para qualquer tipo de transporte. Quando a gente fala internacional, então, nem se fale, né? Não precisamos nem abordar. Mas, principalmente aqui internamente, quando a gente usa o transporte rodoviário, que é um transporte altamente suscetível a roubo, a desvios, eu preciso trabalhar com a minha carga segurada. É um custo que você tem que colocar na sua operação, mas que vai te dar um retorno muito grande a qualquer momento. É a mesma coisa que você falar um plano de saúde. Eu pago todo mês e não uso. Mas na hora que você usa, você já valeu a pena todos os meses que pagou. É a mesma coisa do seguro. Então, vai trabalhar com transportadora, trabalhe com uma operadora de seguros, trabalhe com um agente de seguros para deixar a operação melhor, mas não esqueça, a carga segurada é uma tranquilidade para quem transporta e para quem está esperando a carga chegar. E aí nada mais é do que um serviço prestado, uma qualidade de serviço que vai diferenciar você dos outras empresas no mercado. Resolução de situação-problema número 2. Como nós vimos a situação-problema número 1, era o transporte, ele estava investindo aí no transporte de feijão. Vamos ver qual é a situação dessa vez. Você foi contratado como gerente de transporte de um operador logístico, né? É a mesma situação, novos negócios, aumento da eficiência logística. E a situação atual é que algumas das rotas que estão sob a sua responsabilidade de gerenciamento são críticas e apresentam certa instabilidade de frequência e recorrentes atrasos que vêm atrapalhando o abastecimento de alguns clientes importantes e vem gerando inúmeras reclamações. Transporte inadequado, alimentos perecíveis chegam fora da temperatura adequada para o descarregamento, devoluções e perdas de produtos acontecem por causa dessa situação. Olha só, eu tenho aí uma situação muito preocupante, porque eu tenho aí o transporte, temperatura que está se perdendo, então o produto está chegando não aceitável pelo cliente. E eu vou deixar bem claro, a partir do momento que o cliente fala assim, o produto não pode atingir mais do que menos 5 graus, se ele chegou a menos 1 grau, ele já passou do limite, ele não vai aceitar. Mesmo que ele ficou menos 1 grau durante 5 minutos, 2 minutos. Ele chegou na temperatura que não pode. Então, quando você tem todos os equipamentos, todos os veículos que transportam refrigerado, eles têm um controle de temperatura. E você tem que tomar muito cuidado na hora de transportar.
que aí você pode danificar a carga e aí o cliente devolve, como é o caso dessa transportadora. Então, você tem ineficiência também nas rotas, eu tenho problemas aí que, ao meu ver, a gente pode até resolver com sistemas de monitoramento de carga, roteirização. Vamos ver então quais seriam as questões a serem respondidas. O que precisa ser avaliado nesse contexto? Quais as possíveis soluções para garantir que a temperatura do produto seja mantida ao longo do processo, do transporte, ao longo do transporte? Então, eu tenho aí, é interessante, né? Você, gestor, vai trabalhar com situações assim, onde você tem um problema e você, como gestor, você vai ter que dar a solução. Qual a melhor solução? Para isso, você tem que, o teu conhecimento, a tua experiência, fora o conhecimento técnico, né? A busca por conhecimento, tanto num curso como você está fazendo, como também na busca de mais conhecimento, de acrescentar mais alguma leitura, é importante para isso, porque vai te abrir a mente. Quando a gente fala em gestão, ele tem que abrir a mente para quê? Para resolver problemas. Vamos então ver quais seriam as soluções para esta situação. Seria monitoramento e segurança da operação. Acompanhar a execução da entrega, acompanhamento das entregas a partir de chamadas nos celulares dos motoristas e ajudantes. Ou você pode também colocar um rastreador, né? Um software de rastreamento online. Implementação de um sistema de monitoramento. Que esse sistema de monitoramento, ele pode ser um rastreador completo, onde eu tenho a gestão da minha frota, eu tenho do equipamento, a gestão do meu colaborador e a gestão da minha carga. Além do monitoramento, eu posso atrelar esse rastreamento, eu posso atrelar um roteirizador, que vai me otimizar essa entrega. Então, quando eu trabalho com rastreador, com roteirizador, não é um rastreador, é um roteirizador, eu tenho a execução da entrega mais otimizada. E o monitoramento da temperatura. Mas, para isso, eu tenho que ter um acompanhamento do processo também, do motorista. Eu tenho que ter ação do motorista. Eu estou com um problema no meu ar-condicionado, no meu refrigerador. Então, eu troco de caminhão, eu paro para fazer manutenção. E se você tem um controle de temperatura, você consegue gerenciar. Aliás, a maioria das empresas hoje, elas não aceitam um transporte refrigerado se não tiver um acompanhamento da temperatura. A garantia que aquele transporte ele foi feito na temperatura necessária. O rastreador ele vai te dar várias informações, onde parou, onde está com problema, e o roteirizador ele te faz uma outra rota. Ah, mas você precisa comprar um roteirizador? Não, você pode utilizar o Waze, o roteirizador do Google Maps, que ele vai te dar situações onde está o trânsito interrompido, te dá uma outra rota. Isso que nem eu falo, essa tecnologia, basta ter um smartphone, basta ter um celular, ele consegue ver qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho. Hoje, se você falar, é difícil, é brincadeira. Se fosse no meu tempo, né, quando eu era uns 30, 40 anos atrás, aí sim que não tinha rastreador, não tinha GPS, não tinha mapa, você não colocava, o endereço era tudo no mapa, você não sabia como é que estavam as condições. Hoje você tem várias tecnologias da informação, várias comunicações, vários contatos, a parte de redes sociais, você tem tanta alternativa para fazer a gestão. Mas, nesse caso, um rastreador, ele resolveria por quê? Indicaria onde é que está a carga, se ela vai chegar no prazo ou não, e como é que a gente faz o ajuste para atender o cliente da melhor maneira.
e assim a gente iria solucionar os problemas dessa empresa. Certo? Vamos então agora ao nosso momento de interação. Momento de interação. Quais são os benefícios de uma gestão de frota eficiente? Mande a sua contribuição, mande as suas dúvidas, que daqui a pouco eu retorno para abordar esse tema da gestão de frotas, tirar as dúvidas que aparecerem e encerrar a nossa aula. Eu acho que ficou claro quais são os benefícios de um gerenciamento, uma gestão de frota eficiente. Primeira coisa, você tem um atendimento ao teu cliente de maneira fantástica, adequada, e ele vai te indicar para outras pessoas. E quando você gerencia a sua frota, você gerencia os seus custos. Você consegue gerenciar a tua lucratividade da tua frota. Ela vai te indicar, a gestão de frotas, olha, eu tenho que trocar aquele caminhão XPTO, porque já está dando muita manutenção, e agora as manutenções corretivas estão cada vez mais constantes, e nós vamos gastar mais, se a gente conseguir pegar esse que nós vamos gastar na manutenção e comprar um equipamento, vai ser muito melhor. É como aquele caso, eu sou motorista de aplicativo, então o carro começou a dar problema, aí você troca, porque a manutenção vai comer todo o seu ganho. Por isso que a gestão de frotas, ela te ajuda, além de você tornar o teu trabalho, o teu serviço mais eficiente, com a melhor qualidade, ele consegue reduzir custo, consegue controlar o custo e deixar os equipamentos, os veículos, né? A gente fala de equipamentos, são os veículos, de maneira mais adequada para serem utilizados. Não vai quebrar, não vai atrasar, e aí vai te dar maiores lucros, né? E a tua reputação no mercado vai ficar muito melhor. Então, quando a gente faz a gestão de frota eficiente, mas para isso precisa, é o que eu vou só, para a gente finalizar esse assunto da gestão de frotas nesta aula. Eu preciso ter controle e eu preciso ter gestão das pessoas. Tem que ter um responsável por essa gestão. Se vai ser um ou dois, não importa, mas vai ter que estar olhando toda a parte de manutenção, a parte de troca de pneus, combustível, consumo, quebra, toda essa parte de custos, né? Ele tem que estar trazendo para si de maneira efetiva, ok? Vamos agora recapitular o que a gente viu na aula. Nós falamos sobre gerenciamento de transportes e abastecimentos. Vimos sobre o plano de dimensionamento de frotas, sobre o sistema de monitoramento de cargas e a gestão de seguros e suas aplicações. Quando a gente fala em gestão de frotas, dimensionamento, seguros, é a parte operacional de você fazer o transporte, mas a gente chama de o background, né? É o back office, né? É o background, não, back office. Background são os conhecimentos, back office é o trabalho atrás. Para o motorista estar na frente, entregando para o cliente, eu preciso ter alguém gerenciando a minha frota. Eu preciso ter alguém gerenciando os meus equipamentos, os meus veículos, os meus colaboradores. Para isso é importantíssima a gestão da frota. A começar pelo dimensionamento. Eu tenho que escolher qual tipo de veículo é o melhor. Para que tipo de serviço? Eu preciso entender o planejamento estratégico da minha empresa, para ver qual é o tipo de veículo, quais são as marcas no mercado, quais são os retornos que eu vou ter, qual é a desvalorização. Apesar de você contar com uma depreciação, mas você tem a depreciação acelerada, né? Quando você tira o equipamento, um veículo da concessionária, ele já perde aí 10, 15, 20% do preço. Isso a gente chama de depreciação acelerada. Eu preciso entender isso do mercado. E aí, a partir do momento que eu escolhi o equipamento, que eu escolhi o produto, que eu escolhi o veículo, quantos eu vou precisar? Qual é o volume de serviço que eu tenho? A partir do momento, legal, dimensionei minha frota, agora eu tenho que monitorar. Eu tenho que contratar seguro.
Eu tenho que me certificar que a minha frota está totalmente segurada, que o transporte da carga, se acontecer alguma coisa, eu estou calçado. Imagina você perder uma carga e ter que arcar com o custo da carga, se você não tem o seguro. A importância do seguro é essa. Você faz o seguro do seu veículo e o seguro da carga. Mas aí dimensionei, legal, fiz o seguro, ótimo, e agora eu tenho que fazer a gestão. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que monitorar. Eu tenho serviços de monitoramento da carga, eu falo com o meu cliente onde ela está. Eu tenho o retorizador, eu tenho equipamentos de controle de temperatura. O meu rastreamento, além de onde está a carga, ele mostra qual marcha o motorista está usando, qual a rotação que ele está levando o motor, para eu entender e controlar quais são os meus custos. Porque quando eu faço a gestão de frotas, quando eu faço a gestão da minha frota, a gestão do meu processo de transporte, eu tenho a gestão de custo. E a partir do momento que eu reduzo meus custos, eu consigo aumentar o meu lucro. Pense nisso, isso aí é muito importante. Espero que você tenha aproveitado esta aula e espero você no nosso próximo encontro, na próxima terça-feira. Até lá!